Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima noite a todos. Estou um pouco rouco, desde sexta-feira que eu estou preservando a minha voz. Só me lembrava da irmã Edileuza com as dicas que ela dá lá para o nosso ministério de louvor, né, irmã? Eu tentei seguir bem a risca, para estar com a voz boa aqui para hoje. Tentei manter também a elegância do nosso irmão GG, né? Que vem aqui sempre naquele padrão, né? Que nem Salomão em toda a sua pompa, em todo o seu resplendor se veste tão bem como o irmão GG. Mas, irmão, sempre é um prazer, é uma honra, é um privilégio. E também é com temor e tremor que a gente vem aqui para ministrar a palavra do Senhor, porque essa é a igreja que nos discipulou, é a igreja onde a gente foi batizado, a igreja onde a gente casou. Hoje o tema é para encerrar o mês da família. Alguns estão sentindo falta da minha família, é porque nós tínhamos já um outro compromisso das meninas, e elas devem estar vindo. Eu estava lá, eu tive a licença poética de sair mais cedo, né? Elas por algum motivo ainda não chegaram, mas era para estar aqui. Então eu estava orando pelos pequenos, e orando que as minhas pequenas já chegassem para subir também. Mas hoje o nosso tema, eu queria que os irmãos ficassem em pé, nós vamos ler Efésios. O nosso texto base está em Efésios 6, do 1 ao 4. Eu vou dar trabalho hoje ao pessoal aqui da mídia, tá? Então Efésios 6, do 1 ao 4, nós vamos ler juntos. O tema da mensagem é a importância da paternidade na vida dos filhos e na família. Vou repetir. A importância da paternidade na vida dos filhos e na família. Nosso texto está em Efésios 6. Eu vou pedir do 1 ao 4, sempre na NVI. Muito obrigado, está ali também. Qualquer coisa, se vocês forem mais rápido que eu já vou ler, que está projetado para a gente ler juntos. Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, o que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você, e você tenha vida longa na terra. E o verso 4, que é o nosso verso-chave de hoje: Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos ler de novo. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar de novo? Amém. Senhor Deus e Pai, graças damos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, as Tuas misericórdias duram para sempre, se renovam a cada dia, e nos perdoa os nossos pecados, e as Tuas misericórdias são as razões de não sermos consumidos. Queremos nos apegar à Tua palavra, nos arrependermos dos nossos pecados, pedir pelo Teu Espírito Santo, e nos escondermos atrás da cruz do sangue de Jesus, porque não há mérito em nós, mas há mérito nele, para que nos acheguemos diante do trono da graça, de toda a glória, e temos acesso a Ti pelo novo e vivo caminho que é o Teu Filho Jesus Cristo. E assim nós nos achegamos a Ti, com coração sincero, mas com coragem, para pedir a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, o Teu direcionamento, e que a cada dia, meu Pai, nós viemos e nos tornemos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus, no caráter, na obediência, na humildade, de glória em glória, sendo transformados pelo Teu Espírito Santo, à semelhança de Jesus. É assim que nós Te pedimos, nós já Te agradecemos, e que onde precisar haver arrependimento, que hoje haja arrependimento, que onde precisar haver transformação, que hoje haja transformação, que onde precisar ainda haver salvação, que hoje haja salvação, no nome e na autoridade do nome de Jesus é que nós Te pedimos e oramos. Amém. Amém. Podem se sentar, irmãos. Então hoje nós vamos passear por vários textos bíblicos para falar sobre paternidade, mas eu já quero dizer que não é só para pais. Primeiro,
Quem aqui ainda não é pai? Levanta a mão. Quem ainda não é? Só isso? Não, peraí. Quem aqui é pai? Levanta a mão agora. Só os papais. Estamos em maioria, né? Acho que entre os homens somos aqui a maioria. Obrigado, Tati. A mensagem não é só para papais. Tudo na vida a gente aprende. A gente demora 1 ano para aprender a andar, uns 2 anos para aprender a falar. A gente também aprende a ser pai. Ninguém nasce aprendendo a ser pai. Não existe um diploma de ser pai. Mas a igreja exerce um papel importante no ensinar a paternidade. Para mim, mais ainda. Eu sou pai de 3 meninas, o que não significa que eu saiba ser pai 3 vezes. Significa que Deus me deu um desafio. Vou te dar 3 chances. Não aprender é porque realmente... né? Deus vai virar para mim, eu te dei 3 talentos, né? Tem aquela parábola, 2 talentos, eu já tenho 3, né? Tem que aprender a multiplicar e aprender a criar aquelas 3. E eu sei que eu vou ser cobrado por aquilo que Deus me deu, para eu prestar contas, né? Então, na verdade, eu tenho 3 encargos de confiança, irmão Cleiton, sobre mim, e que eu hei de prestar conta. Mas eu tenho 3 chances de acertar, né? Mas é bem verdade que a Bíblia não nos desampara, ela nos dá a palavra, instrução. E para mim, mais ainda, não só porque eu tenho 3 filhas, e apareceu ali o horário bem grande, significa dizer que eu tenho até as 8 horas, é isso, irmão? Ali a contagem regressiva, amém, glória a Deus. Eu tive uma criação, onde a figura paterna, ela foi ausente. Aí um pouco da minha história, né? Um pouco do meu testemunho. A minha mãe, ela, não vou dizer abandonada, mas quase isso. Ela teve que me criar sozinho, né? Em um cenário onde mães solteiras era bem difícil, era até tema de música, né? Meio brincalhonas, mas enfim. E minha mãe exerceu até os meus 4, 5 anos de idade papel de pai e de mãe. E para quem sabe o que é ser criado sem pai, entende a situação, né? A gente não sabe do que a gente sente falta, né? Aquilo que a gente nunca teve, a gente não tem como sentir falta. Coisas que todos que têm pais agradeçam a Deus, eu só fui perceber o quanto faz falta um pai na vida adulta. E não foi nada legal. Por volta de uns 5 anos, eu então tive um padrasto, que exerceu sim uma figura de pai, até uma certa idade, né? Mas também não foi uma figura paterna, vamos dizer assim, completa. Ele me ensinou muitas coisas, e eu acho que a gente tem que ser grato pelas coisas boas, examinar tudo e retende o que é bom, não é verdade? E por coincidência, coincidência ou situação que Deus preparou, ele era filho adotivo, adotado por uma irmã crente de uma igreja, que até hoje eu não sei quem é, mas que ensinou para ele algumas passagens bíblicas que ele passou para mim. E apesar dele não ser crente, alguma coisa eu aprendi, né? E entre a figura paterna ser inexistente, ou ser a minha mãe, e ser esse meu padrasto de certa idade, eu cresci sem essa figura paterna. Então, foi algo que eu de fato aprendi depois da vida adulta, em especial, sendo pai. E qual exemplo tomar? E eu falo isso porque às vezes a gente tem um pai para tomar como referência, às vezes a gente não tem. Mas a Bíblia não nos desampara. A Bíblia diz que pode uma mãe abandonar o seu filho, ainda amamentando, né? Aquele filho que ainda amamenta, mas o Senhor, ele diz, eu jamais o abandonarei. Lê o Salmo 27, você vai entender do que eu estou falando. E a nossa referência de paternidade, nossa referência de amor, nossa referência de relacionamento, é o nosso Deus. Afinal, ele se chama Deus Pai. Jesus se relacionava com ele falando, Abba Pai. Ele orava, Abba Pai. Jesus nos ensina, embora os salmos já se referissem a Deus como Pai, mas Jesus, em sua autoridade, nos ensina a chamar Deus de Pai. Deus, na cultura hebraica, por mais de 1000 anos, 1400 anos, o nome que ele se apresenta para os patriarcas, depois para Moisés, depois para os profetas, eram sempre nomes com muito significado. Era Jeová ou Yahvé, que significa eu sou o que sou eternamente. Ou ele dizia, eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu sou o Tsidkenu Yahvé, você é a minha justiça.
era o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Eu sou Yahvé Sabaô, significa eu sou o Senhor dos exércitos, ou Senhor dos exércitos de anjos poderosos. Então, cada expressão hebraica muito carregada de significado, mas nenhuma talvez, porque isso a gente, olhando para Jesus, a gente, talvez, a gente se desaperceba da profundidade desse nome, mas Jesus se refere a Deus, nos ensina a se referir a Deus como Deus Pai. Então, a nossa referência maior é termos a Deus enquanto Pai. E aí eu queria que a imagem aqui projetasse Efésios 5, do verso 1 e verso 2. Nós lemos Efésios 6, de 1 a 4. E muita gente pega, até alguns escritores, comentadores bíblicos, se você pegar a sua Bíblia, Efésios 5, você vai ver que Efésios 5 a 6 é todo picotado. Cheio de títulos, e esses títulos, horas ajudam, horas atrapalham muito. A verdade é essa. Eles nos ajudam para uma primeira leitura e para uma organização. Mas se você, estou aqui com a versão Nova Almeida, mas pode continuar na NVI, tá? Estou aqui com a NAA também. E ela coloca assim, deveres conjugais, por exemplo, Efésios 5, 21. Ou coloca deveres na comunidade, em Efésios 5, a partir do verso 15. Talvez na sua Bíblia esteja assim. E se você for folheando, você vai ver deveres para pais, deveres para filhos. E isso tudo é verdade. Mas eu entendo que Efésios 5 a 6, embora você volte em cada versículo para ler pausadamente, para entender cada versículo, Efésios 5 a 6 é para ler num fôlego só. É uma mensagem só, que significa a base de como devem ser os relacionamentos cristãos. Como é a base para o relacionamento divino, para os relacionamentos humanos, tendo em vista o padrão divino, o padrão de Deus. Vamos ver? Efésios 1 e 2 na NVI, por favor, para a gente projetar. Ok. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Próximo. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E nesse versículo, nesses dois versículos, nós aprendemos pelo menos 3 ações, 3 princípios básicos para qualquer relacionamento, principalmente de pai para filho. E os 3 são, primeiro, ser imitador de Deus nos meus relacionamentos. Esse é o primeiro chamado desses versículos. Ora, se você está tomando uma ação que você não parou para pensar antes, eu vou ser imitador de Deus antes de eu ter uma ação, então você corre até um risco de já ter pecado e não ter percebido. Então volte e pergunta, eu agi imitando a Deus, imitando a Jesus? Às vezes parece assim que imitar a Deus é algo muito distante e difícil de imaginar, mas olhe para Jesus, olha como o filho se comportou. Eu lembro sempre daquele livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus, né? Um livro bastante conhecido, fininho, antigo, acho que tem mais de um século já. Segundo princípio, que nós somos filhos amados e devemos agir como filhos amados. E a pessoa com que a gente está se relacionando também é um filho amado de Deus. Eu sei que nós cremos, ensinamos assim, né? Eu, quando professor de escola bíblica, nós ensinamos que todos são criaturas. E filho de Deus é quando a pessoa nasce de novo, nasce do alto. Então, a gente diz filhinho de peixe, peixinho né? Filho de Deus é Deus, mas a gente é filho de Deus adotivo, calma lá. Já vi muita gente aí, não. Espera aí, filho de peixe, peixinho Se Deus é criador de todas as coisas, você não, você é criatura de Deus. Existe uma diferença entre o que você gera e o que você cria, né? Eu crio um computador, o computador não é um ser humano, né? Então, todos nós somos criaturas, todos. Mas quando nos arrependemos, entregamos a vida para Cristo, morremos para nós mesmos, nascemos de novo, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós, nós passamos a ser filhos de Deus. E nós criamos nossos filhos para serem o que, gente, também? Filhos de Deus. Tá? Então, eu sei que haverá o tempo, para minhas 3 filhas, Cristezinha, Sofia e Beatriz, hão de se converter, de orar e entregar a vida a Cristo.
e serão filhas de Deus, seladas pela eternidade, com o nome escrito no livro da vida, hão de morar comigo para todo sempre, lá no céu, novo céu e nova terra, com Jesus Cristo, amém. Esther, na verdade, ela já até orou assim comigo. Eu oro para que a entrega tenha sido sincera e de coração, mas eu acho que eu hei de renovar com ela algumas vezes essa oração. Ela era muito pequenininha, 6 anos, né? Mas partiu dela. Então eu orei com ela, amém. Mas, apesar que nós ensinamos isso, que existe criatura e filho de Deus, isso é verdade, mas a gente realmente, quando a gente vai falar com uma pessoa, a gente trata ela como alguém criado à imagem e semelhança do Criador, mesmo sendo ainda uma criatura, ou que ali já é um filho de Deus, tanto quanto você, adotado nos méritos de Jesus Cristo. Pergunta difícil, né? Será que quando a gente trata os nossos filhos, a gente está... Eu sempre oro a Deus isso, Senhor, me ajuda a abrir os meus olhos, a ter discernimento para entender que eu estou ensinando aqui, não é a minha filha, é a tua filha. Eu só estou treinando ela para ela ser tua filha. Eu tenho, enquanto ser humano, eu tenho a responsabilidade paterna sobre ela, mas eu estou treinando ela para o Senhor. Eu não crio minhas filhas para mim, muito menos para o mundo. Eu crio minha filha para Deus. Amém? Você pai, você mãe, você tem o dever de discipular os seus filhos e netos e quem tiver, sobre quem você tiver autoridade. Lembra de Timóteo, né? Aqui os jovens a gente está com o nosso tema sempre vivo, né? 2 Timóteo, como é que é? T4, 12, né? E lá em 2 Timóteo, né? 4:12? 1 Timóteo, obrigado, GG. Está ali o meu líder que não me deixa errar. Obrigado. A gente aprende sobre alguns princípios, né? E lá em 1 Timóteo, quando Paulo escreve, ele fala, habite em você a fé, que habitou primeiro em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, ou eu estou invertendo os nomes, meu líder, é isso mesmo? Amém. Tá? Então, ou seja, as mães também, tá? Você que a figura aqui hoje é a paterna, né? Que é o que está sendo muito atacado hoje em dia, mas as mães também. E o terceiro princípio desses versículos é, vivam em amor. Primeiro foi, seja imitador de Deus. Segundo, nós somos filhos amados. E nós nos relacionamos com filhos amados, pessoas criadas em imagem e semelhança do Criador, que são filhos amados ou filhos de Deus amados em potencial, que a gente ora para que se converta e entregue a vida para Jesus. E o terceiro princípio é, vivam em amor. E qual foi o amor de Cristo? O versículo 2 continua, pode deixar isso. Que Jesus nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E a pergunta, você se entregaria pelo seu filho como oferta e aroma agradável a Deus? E essa pergunta, ela é retórica. Porque muitos podem dizer, claro, eu morreria pelo meu filho. Mas aí tem aquela segunda frase, segunda pergunta, muito capciosa, mas morrer é fácil, você viveria pelos seus filhos todos os dias? Como assim, Daniel? Não entendi. Porque morrer é uma vez só, né? Morrer é uma vez só. Mas se você tem a coragem de morrer pelo seu filho, você tem coragem de viver por ele todos os dias. Engraçado que essa é uma pergunta que Deus tem feito a mim nos últimos meses. Bora matar, pelo menos desde o final do ano passado aqui para cá, essa pergunta. Você realmente, entendendo que você já morreu para Cristo, você está vivendo para Cristo todos os dias? E que eu morri por você, mas você já morreu para a sua família, para Cristo viva em você, para que você sirva a sua família com sua vida todos os dias. E não é fácil, irmão. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil educar. Não é fácil ter o trabalho de querer educar. Às vezes é mais fácil você deixar, ou dar uma ordem mais grosseira, mais ríspida, e morre a conversa por ali, porque afinal eu sou pai. Eu que grito mais, não é por isso que eu estou rouco não, tá, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Eu estou rouco porque eu estou rouco mesmo. Foi acometido de dor de garganta. Bebi um pouco d'água. Mas qual foi a importância do seu pai na sua vida? Qual a melhor lembrança que você traz dele? Talvez assim como eu, seja um vazio. Eu comecei a conviver mais com meu pai depois dos 12. A primeira lembrança que eu tenho mais ou menos feliz dele, acho que já foi com 14.
Eu não guardo mágoa, nem rancor, nem nada, assim, sabe? Eu não guardo. Para mim é muito tranquilo falar sobre isso. Talvez não seja para minha família, mas para mim é. Então por isso que eu peso um pouco o que eu vou falar aqui, né? Porque afinal está no YouTube, então eu peso um pouco, mas para mim é muito tranquilo falar sobre isso. Mas qual o impacto que a figura paterna teve sobre a sua vida, a sua família e sobre a família que você criou? São 3 impactos. O que o seu pai fez na sua família, o que o seu pai fez em você e o impacto que o seu pai causou na família que agora você é pai, ou que você é mãe, ou que você já representa um papel de autoridade, ou na família que você vai formar. Então a gente tem que cuidar disso e se lembrar que o nosso parâmetro é o amor de Jesus, porque o amor de Jesus tem algumas características. Primeiro, que o amor de Deus, quando nos cria de novo, Ele faz tudo novo. Então Ele nos liberta do medo, da culpa e do pecado do nosso passado. A gente pode passar um papel em branco e começar uma vida nova, pela graça e pela misericórdia. Que é outra característica do amor de Jesus. O amor de Jesus também perdoa. Então, se você ainda está preso nisso, medite em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, onde Jesus diz, olha, perdoa. Ele nos ensina a orar, Pai, nos perdoa assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E depois da oração, Jesus complementa no verso seguinte, dizendo, pois se não perdoar, o Pai que está no céu também não perdoará o vosso pecado. Querendo dizer que aquele que já provou o perdão de Deus, já é liberto da falta de pecado, e já pode perdoar. E se você ainda não experimenta dessa capacidade de perdoar, esse pai ou negligente, ou autoritário, ou omisso, que são os 3 tipos de paternidade que a gente vai ver aqui, que são nocivas, se arrependa, porque quem já está pecando vai ser você. Você não é responsável pelo que fizeram com você, mas você é responsável pelo aquilo que você faz com o que fizeram com você. E você pode perdoar. Largar essas pedras, porque a falta de perdão é um veneno que você toma diariamente, pensando fazer mal para o outro, mas você está se envenenando. Está sendo desobediente com Jesus, que diz que você deve perdoar. 70 vezes 7, ou seja, a perfeição vezes a perfeição. Não é para dizer um limite não, tá, gente? Jesus falou que deve perdoar 7 vezes 7, 70 vezes 7, que 7 é o número da perfeição bíblica. Amém? Então, pensando nisso, a paternidade é um desafio que exige dedicação, tempo. E tempo nos falta, né, GG, meu contador, nas horas vagas. Tempo nos falta, compromisso, responsabilidade, coisas difíceis demais, para quem não aprendeu com o Pai diretamente como eu, mas quem tem que aprender, meu irmão, e Deus derrama a sua graça, a sua misericórdia, tá? E nós vamos agora para a nossa lição, que a gente vai passar por alguns trechos bíblicos. Eu vou dar só um versículo, 1 Samuel 2,12, mas se você for ler, primeiro, deixa aí projetado, mas primeira coisa, a gente vai falar sobre o que é a paternidade bíblica, depois os tipos de paternidade, que a gente pode ver na Bíblia, e terceiro, sobre qual postura a gente deve ter de paternidade, e primeiro sobre a paternidade bíblica. Os pais, eles são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos seus filhos, nós lemos isso, engraçado, quer dizer, engraçado não, porque o pastor Moab prepara isso com muito zelo, é que a nossa devocional, a nossa pastoral de hoje, ele podia ter me passado antes, porque ficou melhor do que o esboço que eu consegui preparar da minha pregação. Aquela pastoral ficou incrível, ficou perfeita. A gente já leu sobre isso hoje. Os pais são os responsáveis. Muita gente pensa que a escola educa. Não, a escola ensina, dá instrução, conhecimento e capacidade de entender. Quem educa são os pais. E a instrução cristã? Quem ensina é a EBD? A gente, enquanto igreja, a gente faz esse papel também, né? A gente tenta fazer esse papel, mas a responsabilidade não é da EBD, é do pai, é da mãe. Então os pais são esses responsáveis pela formação moral e espiritual dos seus filhos. A paternidade é uma função que proporciona
um sustento afetivo importante para o desenvolvimento da criança. Como foi lido aqui também, o pastor também colocou, não é só ensino intelectual, cognitivo, mas é emocional, é ensino espiritual, é vivência. E aí a gente vai ver 2 exemplos. E eu vou citar alguns outros exemplos, mais de homens de Deus, sacerdotes, profetas, que o resultado na vida paternal, da paternidade, foram fracassos. E sim, é possível você ser um homem de Deus, fiel na palavra e fracassar enquanto papel de pai. Porque Jesus diz que: vinde, amigos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus diz que, Paulo diz, né? Paulo escreveu, com base em Joel capítulo 2, que todo aquele invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse que aquele que confessar diante dos homens, ele o confessará diante dos anjos do céu. Jesus prometeu salvação a todo aquele que crê. Mas o exercer a paternidade exige não apenas fé em Jesus, exige você se instruir da palavra de Deus, você ter obediência aos princípios da palavra de Deus. E muitas vezes a gente está no serviço cristão, mas a gente não entende que o nosso lar também é um serviço cristão, é um ministério. E talvez por conta do meu excesso de viagens, de morar fora, de voltar, e de agora estar de volta, mas mensalmente eu vou várias vezes. As últimas 6 semanas, irmão, eu viajei 4 vezes, talvez por isso minha imunidade caiu e eu estou desse jeito. Mas quanto mais eu estou nessas viagens, e eu estou um pouco ausente, né, da família. Até alguns aqui que eu sei, irmãos que embarcam, que viajam aí, trabalhando, né? E a cada viagem você reflete e cada vez dá uma clareza maior que o meu ministério principal é em casa. Em casa. E o conjunto de cada um dos nossos ministérios das famílias é que dá esse ajuntamento gostoso da Igreja de Cristo, da igreja local chamada Igreja Batista Betel. E a gente vai ver o primeiro exemplo dos filhos de Eli. Quem era Eli? Era sacerdote. No tempo que Ana e Elcana, né? Ana ainda não tinha tido Samuel, né? Ela foi orar, talvez alguns lembram dessa passagem, e ela orava, e não saía a voz, mas ela orando. Aí Eli, que era o sacerdote, foi lá, conversou com ela, e daqui a um tempo Ana fica grávida de quem? Samuel, lembra disso? Esse é o Eli, que era aquele sacerdote nesse tempo. E olha o que diz esse versículo: os filhos de Eli eram perversos, e não se importavam com o Senhor. E a Bíblia, no caso de Eli, ela deixa muito claro, não vou me aprofundar muito sobre isso, da ausência, da negligência dele, enquanto figura paterna, de autoridade, de colocar disciplina nos filhos. E os filhos deles, quando alguém vinha oferecer oferta, eles diziam: não, entrega logo para cá. E a pessoa dizia: não, eu primeiro tenho que oferecer a Deus, deixar a gordura, queimar a gordura. Era aquele ritual lá daquela época, mas os filhos de Eli nem o tempo do sacrifício respeitavam. Dizia: passa para cá, eu quero comer esse churrasco logo. Né? Para quem não sabe, as ofertas do Antigo Testamento era praticamente um churrasco oferecido a Deus, né? Então, para você imaginar a cena, como eles eram profanos, tratavam aquelas ofertas só como um espetinho ali, que ele estava com fome, passa esse negócio para cá, né? E a Bíblia deixa claro, no caso de Samuel, olha só que coisa, se aí você pode ir para 1 Samuel 8, do 1 ao 3, a Bíblia vai narrando a história de Samuel, que aos 8 anos ouviu a voz de Deus, o grande profeta, né? Deus escolhe Saul, Deus usa Samuel para ungir Davi, e Samuel era o juiz do tempo de Deus. 1 Samuel 8, 1 ao 3, tá? Isso. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como juízes. Passo próximo. O seu primogênito era Joel, o segundo era Abias. Eles julgavam em Berseba, onde eles estavam como juízes. Os filhos dele, porém, não andaram em seus caminhos, antes tornaram-se gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Como assim? O profeta Samuel acabou caindo no mesmo erro do sacerdote Eli? Bem, os estudiosos, eles divergem
Mas a maioria entende que Samuel não foi negligente como o sacerdote Eli. Mas alguma falta houve, provavelmente. Podemos afirmar com certeza? Não. Talvez Samuel, assim como Eli, era mais envolvido no ministério, no caso Eli sacerdote, no caso Samuel, o ministério de profeta. E tenha negligenciado o ensino dos filhos. Possível. Mas eu entendo que também há base bíblica para que o profeta Samuel, a Bíblia não deixa claro, vou ser bem honesto com vocês, porque inclusive, o nosso livro da escola bíblica que a gente ensina sobre isso, há uma tremenda discussão quando você vai aprofundar na parte histórica e exegética do texto bíblico. E não há base bíblica para a gente cravar que Samuel foi negligente, não há. Mas veja, 2 homens de Deus, um por negligência, com certeza, que era o sacerdote ali, o outro por qualquer outro motivo, talvez ele até tenha sido um pai piedoso que tentou ensinar os filhos, mas tiveram como resultado filhos ímpios, filhos injustos. Nossa, e que dificuldade então, Daniel, verdade? Mas, mesmo não sabendo exatamente se o profeta Samuel, ele foi negligente ou não, nós podemos ter certeza de um exemplo a não seguir, que é o exemplo do sacerdote ali. Era o sacerdote mais importante do povo de Deus, naquela época. E os seus filhos não foram instruídos no caminho do Senhor. Podemos falar de vários outros pais na Bíblia, essa figura paterna. Por exemplo, podemos citar um outro caso. Um filho que foi instruído por pais justos, mas que teve uma vida que representou uma desobediência, que é Sansão. Sansão. Desde o ventre da mãe, quando a mãe dele ficou grávida, o anjo visita e diz, olha, não tome vinho, não tome nem uva, né, nem o fruto da vide você pode comer, porque esse menino desde o ventre está separado ao Senhor, terá voto nazireu, não será raspada a cabeça, não tomará vinho, e liberta Israel. Só que ele foi um filho desobediente, né? As crianças agora têm uma música, né? Que é Sansão, o fortão do cabelão, que tinha a cabeça do tamanho do feijão. Você já escutou essa, meu irmão? Pois está na moda. Quem tem filho abaixo de 8 a 6 anos, com certeza já ouviu essa música do Sansão, o fortão do cabelão, que tinha a cabeça do tamanho do feijão, porque não ouviu os pais. Era desobediente, era mesmo. Duro de ouvir, ruim de obedecer. Né? Mas o ensino dos pais foi com ele até o último dia de vida, porque ele já cego, com o cabelo cortado no final da vida, ele se arrepende, ele pede a Deus força para destruir o templo de um Deus pagão, Dagon, e Deus concede força. E Hebreus capítulo 11 cita Sansão como um dos heróis da fé, apesar da vida horrível que ele teve de envolvimento com Dalila, com outras mulheres que não acreditavam em Deus, mas no final eu entendo que ele se arrependeu, e eu particularmente, humildemente, entendo que inclusive ele foi salvo, porque Deus deu a ele força pelo Espírito Santo, que ele derrubou um templo novamente, e ele é citado como os heróis da fé. E eu creio que isso foi porque os pais, mesmo com toda a desobediência, que ele tem a cabeça do tamanho de um caroço de feijão, como diz a musiquinha lá das crianças, fez alguns versículos entrar naquela cabecinha, e ele, no final da vida, se arrependeu. Amém, glória a Deus por isso. Então, muitas das vezes, a gente não vai ver o fruto do que a gente está plantando, mas o nosso trabalho é semear. Nosso trabalho é semear. Outros exemplos, a gente podia falar de vários e vários exemplos, mas, por exemplo, o rei Davi. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus também, ele erra algumas vezes. E uma das vezes que Davi erra é na questão da paternidade. E é muito válida aquela comparação, alguns dizem que é injusta, mas eu acho válida, do momento de luto entre o rei Davi e Jó. Os dois perderam filhos. Enquanto Jó perde o filho, e se entende que Jó era um pai justo, um pai presente, um pai responsável, que ensina os seus filhos, estava presente, e quando os filhos dele morrem, o que é que Jó diz?
Nu entrei no mundo, nu eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó glorifica a Deus. Agora, qual é o desespero do rei Davi? Quando um dos filhos dele quer usurpar o trono, né? Para quem não sabe dessa história, vá ler a história dele com o filho Roboão, que era um homem com cabelo bonito, todo bonitão. Diz que ele cortava e pesava 2 quilos o cabelo que ele cortava ano a ano. Um tipão, GG, um tipão. E quis roubar o reino do pai, entra em guerra contra o próprio pai, expulsa o pai de Jerusalém. Davi sai fugido do próprio filho. E nessa guerra entre os homens de Davi e os homens do filho de Davi, Davi diz, olha, não mate o meu filho, mas acabou que ele foi morto. Ficou preso lá numa árvore, enfim, ele foi morto. E quando Davi sabe disso, Davi chora desesperado. Tem mais elementos nessa história, muitos mais elementos. Mas o luto de Davi é o luto de um pai que não esteve presente. É um luto de um pai que deixou um filho se caminhar por um mau caminho. E que passou os últimos anos da vida, antes de entrar em guerra contra o próprio Davi, distante, separado. Mas enfim, são exemplos. Exemplos a seguir e exemplos a não seguir. Temos ainda o exemplo daquela viúva, do milagre do azeite. De 2 Reis, capítulo 4. O esposo dela era discípulo de Eliseu. Era um homem temente a Deus, só que deixou ela com problema financeiro. E eu não vou fazer essa enquete, mas eu podia perguntar, quantos homens aqui têm problema de contas a pagar? Boletos atrasados, né? Esconde a mão no bolso, né? Esconde a mão no bolso. E esse profeta, ou melhor, discípulo de profeta, deixou a viúva, coitada, cheia de dívida. Os homens vieram e disseram, olha, se você não pagar, eu vou levar suas 2 crianças. Vou vender como escravo para pagar a dívida. Nessa época podia. Coitado, né? Ainda bem que no Brasil não tem isso, não. Que tinha de escravo por aí, meu Deus do céu. Mas aquele homem deixou uma coisa, deixou exemplo. E apesar de deixar a dívida, era um péssimo administrador. Não aprenda com esse homem a parte financeira, mas aprenda esse homem a seguir a Deus, deixar exemplo para a esposa e para os filhos. Ele tinha um bom relacionamento também com as pessoas ao redor. Isso foi ensinado em casa. E quando o profeta chega e pergunta, o que é que você tem em casa? Nada, a não ser um azeite. Pois vá, peça aos seus vizinhos vários azeites. E ela pede, e todo mundo conhece, quer dizer, eu acho que todo mundo conhece a história, que ela foi derramando o azeite foi multiplicando e encheu todas as botijas de azeite. E ele disse, agora vai, vende, paga a dívida e com o resto viva a sua vida. E uma das coisas que esse pai deixou para essa mulher, para os 2 filhos, foi a fé em Deus. Foi a certeza que ela podia procurar um homem de Deus para orar por ela, para buscar a solução das nossas vidas, não só com a própria força, mas buscar em Deus. E aí a gente chega então nos tipos de paternidade, porque olha aqui comigo, a gente tem o tipo de pai segundo a Bíblia, tá? A gente pode falar de pai responsável, irresponsável. O pai responsável. E um terceiro tipo que seria o pai responsável espiritualmente. Eu queria colocar dessa forma. O pai irresponsável. Tem 3 possibilidades aqui. E eu já até falei. Aquele pai autoritário. Prova que o pai autoritário não é responsável. Porque ele trocou a autoridade por autoritarismo. Ele não quer ter o trabalho de ensinar, educar, sentar ao lado. E ele dá uma ordem, obedeça. Esse tipo de autoritarismo produz um comportamento externo de alguém comportado, mas é só externo. Em geral, não houve ganho de coração. E o que acontece quando aquele jovem cresce é se desvirtuar. É sair de casa como quem quer se libertar, coitado. Não sabe que está saindo do pai ou da mãe autoritária para cair num mundo cruel. Mas o pai autoritário, além de ser negligente ao ensinar, ele está levando o filho a desejar algo que é pior do que ele próprio, que é o mundo, que vai pegar o filho e vai moer como Satanás faz, como Satanás pediu para peneirar Pedro. É isso que Satanás tem feito com muitos filhos que são criados no autoritarismo. O segundo tipo é o pai permissivo, é o contrário. É dizer, olha meu filho, tá bom,
Você quer ir namorar, você quer ir para a festa? Vá. Você vai aprender com seus próprios erros. Papai aprendeu assim, eu vou aprender também. E, gente, essa foi a principal ausência, a principal, como é que eu posso dizer, contribuição que eu não tive na minha figura paterna ausente. Quer dizer, não faça isso não. Eu tive vários momentos que minha mãe, não faça isso não. Mas é diferente. É diferente quando você tem um pai, que é o outro tipo que eu ia dizer, que o pai responsável, né? Que é cuidadoso. Você sabe que você evita muitos problemas na vida com 2 palavrinhas trocadas. Duas palavrinhas trocadas. E aí, às vezes a gente tem que contar com pessoas, né? Às vezes a gente não tem mais o nosso pai, né? Muitos aqui já perderam o pai, ou o pai está longe, ou não tem mais sanidade mental. Mas nós podemos contar com pessoas experientes, especialmente pessoas experientes na fé, discipuladores, nosso pastor, para nos dar orientação quanto a isso. Mas não seja um pai autoritário, nem um pai permissivo, e o terceiro tipo de pai irresponsável é o ausente. Talvez Eli foi um desses. Talvez Davi foi um pai ausente com o seu filho Roboão. E nós podemos aprender que esses 3 tipos de pai nós devemos evitar a ser. Mas se nós tivermos pais assim, com a graça de Deus, nós não somos presos a isso. Amém? Nós podemos ser diferentes, melhores que os nossos pais. Eu sei que alguns aqui têm história parecida aqui com a minha dessa ausência de paternidade. Então, existe ainda 2 tipos de pai. Existe o pai responsável. E eu vou botar assim, o pai responsável é o pai cuidador. É o pai de Provérbios, como nós lemos aqui. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Poxa, Daniel, mas e o caso que você falou de Sansão? E o caso talvez dos filhos do profeta Samuel? Tem uma outra tradução, que eu peço para os irmãos terem muito cuidado e muita atenção nesse versículo bíblico de Provérbios. Que nós lemos aqui, né? Deixa eu ler aqui de novo, ó. Provérbios 22:6. Eu vou ler aqui na NVI. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, segundo o caminho que você quer que ela deva andar. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu vi uma vez a nota de um professor explicando que a tradução possível para esse versículo pode ser assim: ensina o menino enquanto é cedo, porque se ele crescer e for para outro caminho, não tem como desviar ele mais de volta. Entenderam? Que inverte o sentido da tradução. Ensina enquanto é cedo, porque se ele crescer e se desviar, não tem como mais voltar para o caminho. Eu creio que os 2 sentidos de tradução possíveis são traduções possíveis e que são válidas. E que no fundo quer dizer que você deve ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar o mais cedo possível, porque depois de ficar velho é mais difícil. Quem trabalha com missões, né, irmã Patrícia? A gente fala da janela 4:14. Janela 4:14 é a janela que se entende que ocorrem mais conversões. E você deve pregar o evangelho nessa faixa etária. Porque a mensagem que foi ali pregada pode até não se converter nessa faixa etária, mas a mensagem foi implantada. Né? Tem essa janela, a pessoa fala janela 40-20, que é de longitude e latitude, que é uma região que os missionários devem agir, né? Pois alguns missionários falam dessa chamada janela 7:14, 4:14, desculpa, que é uma faixa etária importantíssima. Claro, eu me converti, por exemplo, depois dos 14 anos, já foi com 19 anos. Não quer dizer que só se converta dos 4 aos 14, mas é uma janela de oportunidade. E para a gente fechar essa parte sobre responsabilidade, você pode ser um pai não apenas responsável, porque tem muitos pais que não temem a Deus, são mais responsáveis do que pais que temem a Deus. Existem pais aí do mundo que são responsáveis, sim, que cuidam, que tentam educar, mas tentam educar de acordo com o que ele acha que é bom. Existe um nível um pouco além, que é você ser um pai responsável, também um pai espiritual,
ou um pai discipulador. Ela escutou a voz do pai, gente. Então existe o pai irresponsável, nós vimos alguns casos. Existe o pai responsável, que é o pai que cuida. E é possível ser um pai responsável, mesmo para aquela pessoa que está ali descrente. Existe. Talvez pelo motivo errado, não perfeitamente, mas existe. Mas existe um tipo de pai, que é o pai de, além de ser responsável, é um pai espiritual e é um pai discipulador. Ele não apenas cuida para essa vida, mas ele cuida para a vida eterna. E essa responsabilidade eu queria que vocês projetassem, tá, irmã? Está lá em Timóteo 5,8, que diz que se alguém, já projetou? Timóteo 5,8, 1 Timóteo, tá? Que diz que se alguém não cuida dos seus parentes, em especial da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. É forte, né? É forte, né, Jeta? É forte. Precisamos cuidar da nossa casa, e fazer o que desde Deuteronômio, Antigo Testamento, coloca aí Deuteronômio 6, do 4 ao 9, desde o Antigo Testamento, que Deus ensina que a base para que o povo de Deus se mantivesse firme, fiel em fidelidade, tinha a ver com a paternidade. Se você pensar nos 10 mandamentos, existem 4 que dizem nossa relação para Deus: não ter outros deuses, não fazer imagem, não usar o nome dele em vão, guardar o sábado. Depois nós temos 5 mandamentos relacionais: não matarás, não roubarás, não cobiçará a mulher do teu próximo. E nós temos ali no 5º mandamento: honrará pai e mãe, como um elemento central para ensinar tanto os pilares de relação a Deus, como os pilares de relação com o próximo. O que a gente chama dos mandamentos verticais, os 4 primeiros, dos outros 5 mandamentos que são horizontais. É a paternidade, GG, que ensina isso. E como nós lemos, é o primeiro mandamento com promessa. Então olha o que diz em Deuteronômio 6,4. Quando Deus vai introduzir os 10 mandamentos: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aí olha a palavra que Deus dá para os pais: ensine com persistência aos seus filhos. A palavra aqui em português é inculcar. O que Provérbios usa muito também: inculca na cabeça do teu filho. Tipo assim, vai martelando na cabeça dele até entrar. Converse sobre elas. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Aí ele avança: amarre como um sinal no braço, nas pernas, use a camisa do T412, né, GG? Prenda na testa, um sinal nos braços, escreva no batente da porta e das suas casas e em seus portões. Então essa coisa que crente gosta muito, né? De botar versículo em carro, versículo em casa, na porta, no banheiro, na camisa, na pulseira. É isso aí. Deus ensina, inculca essas palavras. Respire isso andando, levantando, comendo. Então a nossa responsabilidade, o nosso desafio é não sermos pais autoritários, nem pais permissivos, nem pais negligentes, mas pais responsáveis e pais espirituais, discipuladores dos seus filhos. Você pode não ter controle sobre o que você recebeu do seu pai, mas você tem controle do que você vai passar para os seus filhos. Amém? E nesse contexto, eu queria fazer a nossa conclusão. E eu tinha até que horas, irmã? Cadê a irmã? Porque ninguém nunca me responde quando eu pergunto até que horas. Significa dizer que eu já passei mesmo. É isso, irmão? São 8h10, estamos caminhando para a conclusão. E algumas cabeças assim apontam que eu passei da hora. Eram até 8 horas, né, irmã? Mas glória a Deus. Então, primeira conclusão. Se o pessoal da mídia puder escrever no PowerPoint, projetar, né? Não, brincadeira, irmão. Primeira conclusão: tenha relacionamentos no padrão de Deus. Nós devemos agir de acordo com qual princípio? Sermos imitadores de Deus. Somos filhos amados, devemos tratar o nosso filho como um filho amado de Deus também. E em terceiro, amar do jeito que Jesus amou, que se entrega. E aí eu quero voltar para Efésios, capítulo 5, e falar
das características desse amor de Deus. Agora projeta aí Efésios 5:1. Porque o amor de Deus é um serviço, é humildade, é submissão. O amor não é um sentimento. O amor não é uma resposta a um sentimento. O amor é ação. O amor, em sua maior expressão, é o amor de servir, como Jesus se serviu e deu de si mesmo. O amor é graça e misericórdia, é dar o que alguém não merece, deixar de aplicar a pena que alguém merecia. E Efésios 5:1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O 2, entre vocês não deve haver nem sequer menção. O 2, calma, isso. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta, sacrifício de aroma agradável a Deus. Pula agora para o versículo 21. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Jesus Cristo, no temor de Cristo. E esse é o verso de termos, do primeiro tópico da nossa conclusão, termos relacionamentos com base no padrão de Deus. Faça isso, se sujeite ao próximo. E alguns acham que Efésios estava ali falando apenas da mulher se submissa ao homem, da figura paterna, mas não, é todos se sujeitar uns aos outros. Às vezes a gente se sujeita à necessidade do outro, às vezes a gente se sujeita à autoridade. O homem tem autoridade enquanto líder, mas essa autoridade não é para mandar, e quem tem bom juízo obedecer, não se trata disso. É que a responsabilidade da decisão última da família parte dele, a responsabilidade diante de Deus, dos passos que aquela família vai dar, é o pai. Então, na hora da indecisão, o pai é que vai dar a última palavra, porque é ele que presta conta. Mas às vezes, eu conheço gente, na própria história da igreja, vários pastores, pregadores, acho que Lutero foi assim, não sabia lidar com a parte financeira. A mulher sabia lidar melhor, então fizeram um trato ali, a mulher lida com a parte financeira, não tem problema. Mas a autoridade final de quem Deus vai de prestar conta é quem? É do homem. Se não há figura do homem mais, porque morreu, faleceu, enfim, Deus vai dar graça, como Ele deu para líderes, para mulheres, serem líderes em momentos que foi necessário, como Débora foi, por exemplo, e muitas outras mulheres de Deus, como Esther foi, mas essa figura está sobre o homem. Mas seja o pai diante dos filhos, os filhos diante dos pais. Volta lá, por favor, no verso 5:21. Seja do marido com a esposa com o marido, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Isso é a tônica cristã. É empregado com o patrão. Isso também tem a ver com a paternidade, porque o seu filho vê como você trata o seu empregado. É importante. Seu filho ou sua filha vê como você trata o seu patrão. Talvez seja mais importante ainda. Tá? Segundo ponto. Se assegure da sua salvação e da sua família. Porque você temer a Deus não garante que o seu filho vai temer a Deus. Porque filho de crente, não, crentinho não é. Ele tem que se tornar. Amém? Com a graça de Deus vai ser. Então nós vimos vários exemplos aqui. Lembre desses versículos. E a base do Efésios 6:4. Coloque aí, por favor, Efésios 6:4. Pais, não irritei os seus filhos. Antes, criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Instrua, de dia e de noite, andando, sentado, em pé, em casa, saindo, no trabalho, na escola. E terceiro ponto. Decida se comprometer com sua família pelo poder do Espírito Santo. E esse é o ponto final. Porque se você olhar bem para Efésios 5 e 6, se você caminhar mais, por favor, vamos para Efésios 6, 10. Do 10 ao 18. Nós sabemos que a nossa parte é ensinar o filho. E a Bíblia diz que é tolo o pai que não educa o seu filho. É tolo que não usa a vara da correção. Mas, tendo em vista que a nossa batalha é espiritual, não é sem motivo que Paulo, ao transcorrer sobre os relacionamentos de pai com filho, de filho com pai, de mulher com esposo, de patrão com empregado, que ele termina falando sobre, finalmente,
a armadura de Deus. Olha, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pronto. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. O que ele está falando aqui? É no relacionamento. É com o seu pai, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu patrão, com o seu empregado. É disso que Paulo estava falando. Pois a nossa luta não é contra a carne, sangue e carne, filho desobediente, pai que vive bebendo cachaça, fazendo coisa ruim. Não é. Nossa luta é contra o quê? Os poderes e as autoridades, contra os dominadores do mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal. E nós batalhamos aonde? Nas regiões celestiais. Próximo. Por isso, olha a nossa batalha relacional de pai com filho aí. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo com o cinto da verdade. Olha, um princípio para os nossos filhos, verdade. Vestidos com a couraça da justiça. Pés calçados com a prontidão do evangelho todo dia em casa. Usem o escudo da fé. Com aquele filho que já foi embora, que você nem acredita mais que talvez se converta. Mas pode se converter, amém? Com o qual, o escudo da fé, com o qual poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por fim, orem no Espírito. Orem no Espírito em todas as situações e com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Amém? Amém. Tenha um relacionamento segundo o padrão de Deus. Assegure da sua salvação e da sua família. E 3, se comprometa no seu relacionamento familiar, pais, mas também filhos e mães. E decida se comprometer com a sua família, tendo como base o que? O poder do Espírito. Vista-se a armadura de Deus para você ir protegido das ciladas do inimigo em cada relacionamento. Porque é aí que Satanás vai com suas setas inflamadas, mas é pelo poder do Espírito que nós podemos nos desviar ou apagar todas elas e termos relacionamentos que glorificam ao nosso Pai Celestial. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, queria convidar todos a ficar de pé e eu chamo o nosso irmão para continuar aqui o encerramento do nosso culto. Oremos, entregando nossa vida, o nosso culto a Deus. Senhor Deus e Pai, graças damos a Ti, Senhor. Graças damos a Ti por essa palavra lida, que ela possa ser aplicada nos nossos corações. Não apenas a nós, os pais, não apenas aos pais e mães, a quem tem sido oferecido tanto exemplo mundano, e que hoje nós vimos pela Tua palavra, que temos o Teu exemplo, o exemplo de Jesus e a força do Espírito Santo para nos ajudar. Mas também que aos filhos, e todos nós somos filhos aqui, que nos nossos relacionamentos com os nossos pais, nós honremos os nossos pais, nossas mães, e que nós nos sujeitemos uns aos outros, no temor de Cristo, e que nós nos amemos com o amor que Cristo nos amou, e se entregou por cada um de nós. Queremos te pedir que essa palavra seja aplicada em nosso coração, e assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que a igreja ainda em oração, pode vir aqui, irmão. Eu queria perguntar, eu sei que hoje à noite a pregação foi sobre paternidade, mas eu queria dar essa oportunidade. E a igreja ainda em oração, eu peço que você, nesse momento, esteja orando por aquela pessoa que veio hoje receber aqui a palavra, escutou de Jesus. Embora você tenha vontade de viver essa vida pelo Espírito Santo, você não sabe ainda como viver. Mas eu não queria terminar hoje sem dar a oportunidade. Se hoje, apesar de uma palavra voltada que é a paternidade, mas a palavra na verdade foi voltada para vivermos uma vida no Senhor, baseada na palavra pelo Espírito Santo, uma vida redimida por Jesus Cristo. Eu queria dar a oportunidade, se hoje à noite tem alguém que deseja se arrepender,
entendeu que é pecador e quer entregar a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Há alguém hoje à noite que levanta uma das suas mãos. Eu vou ver aqui de cima e eu orarei por você, pela sua vida. Se há alguém aqui, de repente não foi por essa palavra, mas por outra palavra que você já ouviu, mas hoje você veio para entregar a vida a Cristo. Eu quero dar essa oportunidade. Há alguém aqui que deseja entregar a vida ao Senhor Jesus. Perguntar mais uma vez. De repente você que está em casa, eu não vou ver, mas você pode levantar o seu braço. Você pode orar entregando a sua vida a Cristo. Oremos assim, não sei onde essa palavra vai chegar. Não sei se você está com vergonha de levantar a mão, mas se há alguém para se arrepender, então essa palavra é para você. Ore assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Ore isso no seu coração. Eu reconheço que sem ti eu não sou nada, eu não consigo chegar a Deus por mim mesmo, pois eu sou pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu numa cruz para pagar pelos meus pecados e para me dar a vida eterna. Desde que eu me arrependa e tenha fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus, eu me arrependo hoje pelos meus pecados, entrego a Ti a minha vida. Quero morar contigo na eternidade. Escreve meu nome no livro da vida. Me faz uma nova criatura e me dá novidade de vida a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se há alguém aqui que fez essa oração, não se sinta envergonhado. Procure o pastor, nos procure. A gente pode orar por você. Não tenha vergonha. Você que de repente está escutando essa pregação em casa, alguém mandou para você, você está escutando, entre em contato para que a gente ore por você e ajude você a caminhar, a ter uma vida cristã, seguindo os passos de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, irmão.